é com respeito ao Espírito de Deus. Para que ninguém imagine, né, que nós não cremos no Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma realidade. O Espírito de Deus é enviado por Ele ao seu Filho, sua virtude, seu poder, sua glória, que nos enche, que nos capacita, mas não é uma pessoa diferente do Pai ou diferente do Filho. Quando Deus nos fala por seu Espírito. Era o Espírito de Deus que enchia a Jesus Cristo de poder. E só concluindo isso, Marcos, capítulo 3, nos fala, porque algumas pessoas até nos dizem que estamos cometendo pecado contra o Espírito Santo. E isso não é verdade. Se você ler em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20, falando sobre a blasfêmia dos escribas e outras partes da Bíblia, você vai perceber que pecar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a obra de Deus. E é importante que todos que nos ouvem entendam isso, não é? E nós não descremos no Espírito de Deus, porque é uma realidade, é a glória, é a virtude, é o poder de Deus em nós. O que nós não cremos, e temos dito isso aqui durante os últimos 5 anos, é que não cremos no dogma elaborado nos porões do inferno, no Concílio de Nicéia, em 324, confirmado no Concílio de Constantinopla, no ano de 381. Mas cremos na palavra de Deus, cremos no único Deus verdadeiro, o Pai, e no seu Filho, Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, né? E o único Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. E as palavras que consideramos lapidares do nosso Senhor Jesus Cristo estão no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E eu quero chamar a atenção sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu até já ouvi de um amigo crente: mas vocês falam muito só nisso. Claro, porque disso depende a nossa salvação. A vida eterna é essa. É esta. Jesus Cristo disse em João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Então nós não vamos fazer aqui um programa que é um esforço de uma equipe, de toda uma rádio, desde os transmissores, aqui a sonoplastia, a coordenação do programa, nós e outros irmãos queridos, minha esposa e tantos irmãos queridos, que custeiam, que pagam este programa, para falar as mesmas coisas que as pessoas estão acostumadas a falar. Nós falamos aquilo que é essencial, ainda que aparentemente estejamos na contramão, Roger, mas estamos falando a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos preocupados com número, nem com ibope. Nós estamos preocupados, sim, em defender a palavra de Deus. É verdade. Eu li recentemente um e-mail de um irmão, Adriano Ventura, sim, em que ele intitulou o artigo dele, que está na internet, disponível para quem quer, né? No adventistas-bereanos.com.br. Ele intitulou: Protestantes e católicos são farinha do mesmo saco. Uhum. Por quê? O que é que ele quis dizer com isso? Dizer que as pessoas malham, os protestantes malham a igreja católica pela adoração de ídolo, por tudo isso aí,
mas não malha pela questão da doutrina da Trindade. E outra, só completando, pegando a sua deixa, uma autoridade católica disse assim também, eu tenho isso escrito no jornal e a fonte exata: nenhum protestante que guarda o domingo pode criticar a Igreja Católica, porque guarda um dia que nós, católicos, estabelecemos como dia de guarda. Não há um só verso na Bíblia que mostre autoridade para se guardar o domingo. O domingo de guarda é uma invenção da Igreja Católica. E a autoridade católica disse isso. E a mesma coisa da doutrina, a mesma dogma coisa da Trindade. É o dogma da Trindade. Né? Que foi instituído por Roma. Por Roma, exatamente. E todos seguem ali de cabeça baixa e tudo, e aceitam. Claro, e nós... defendem até. E nós já explicamos aqui nesse programa e mostramos o guia do ecumenismo, eu tenho ele e posso trazer outras vezes, e que prova isso, explica isso. Ou seja, quem hoje, qualquer denominação religiosa, que não rezar na cartilha do guia ecumênico da CNBB, Comissão Nacional